Entre 1955 e 2014, as agências de vida selvagem, os hospitais e os legistas da América do Norte registraram cerca de 700 ataques de grandes predadores contra seres humanos. A curva no gráfico não fica mais plana. Ela sobe, primeiro devagar, depois mais rápido, até a década atual. No estado de Washington, um ciclista de montanha foi morto por um puma macho de 3 anos numa estrada de floresta, a menos de 50 quilômetros a leste de Seattle. Foi o primeiro ataque fatal de puma confirmado no estado em 94 anos. Na Califórnia, um jovem de 21 anos foi arrastado para o mato por um leão da montanha, enquanto o irmão afastava o animal com as próprias mãos. Na Pensilvânia, no Colorado, no Tennessee, ursos negros entram em acampamentos em plena luz do dia e se recusam a ir embora. As espécies mudam, a paisagem muda, o padrão permanece. Predadores adultos se aproximam de propósito de um ser humano, não como uma ameaça a ser evitada, mas como outra coisa. A literatura científica tem uma palavra fria para isso. Essa palavra é comportamento predatório. Em 2016, uma equipe liderada pelo ecólogo espanhol Vincenzo Penteriani publicou um estudo na revista Scientific Reports analisando as circunstâncias desses 700 ataques. 7 anos depois, veio um conjunto de dados ampliado, com mais de 5.000 incidentes ao longo de 6 décadas e 12 espécies de predadores. A conclusão foi a mesma nos dois trabalhos, e é incômoda. Os ataques não são aleatórios, eles estão aumentando, e numa parcela mensurável dos casos, o animal não está surpreso, nem encurralado nem defendendo os filhotes, ele está caçando. Isso leva a uma pergunta da qual os dados não fogem. Depois de um século de recuo, depois da perda de habitat, depois de quase serem extintos em boa parte dos Estados Unidos, o que mudou na natureza selvagem americana a ponto de transformar seus predadores sobreviventes de novo em caçadores de gente? A resposta começa com uma geografia que já não existe como a maioria dos americanos imagina. Os Estados Unidos abrigam hoje uma estimativa de 300 mil ursos negros, cerca de 30 mil pumas nos estados do oeste e coiotes que na vida de uma só geração se espalharam das grandes planícies para todos os estados, menos o Havaí. Não são restos miseráveis de população. São os maiores contingentes de predadores que a América do Norte tem desde o começo do século XIX, recuperados por 100 anos de leis de conservação. O Lacey Act, o Endangered Species Act, as cotas estaduais de caça, as leis de proteção dos anos 1970. Ao mesmo tempo, a natureza que os abriga ficou menor e mais frágil. Loteamentos avançam sobre os limites das florestas nacionais no Colorado e em Montana. Trilhas de mountain bike cruzam os territórios de pumas nas montanhas Cascade. Caminhantes, corredores e campistas ocupam um terreno que, 50 anos atrás, só era pisado por caçadores de peles, lenhadores e algum guarda florestal. Não foi a natureza que recuou do predador. Foi o ser humano que avançou sobre ela, levando junto o seu lazer. A criança solta com o cachorro da família. A corrida ao amanhecer dentro da mata. Se os animais não são novos e a geografia não é nova, o que é novo? A resposta está nos dados, mas ela vem em camadas. A primeira camada é a análise de Penteriani. Dos 700 ataques, 31% foram de coiotes, quase 26% de pumas, cerca de 13% de ursos pardos, 12% de ursos negros e quase 7% de lobos. As proporções variam por região. A tendência não. Em todos os países industrializados analisados, o número de ataques cresceu ao longo do período, e esse crescimento foi mais rápido do que a própria recuperação das populações de predadores. Algo além do simples número de animais estava puxando a curva. Antes de 1955, os registros ficam escassos. Relatos da época dos pioneiros, nos Apalaches do Sul e no noroeste do Pacífico, descrevem ursos e pumas que se aproximavam de assentamentos humanos de forma repetida e sem motivo aparente. Muita coisa não pode ser comprovada, e parte com certeza foi exagerada. Mas o padrão, o predador que não recua, o encontro que começa como observação e termina em aproximação, aparece em fontes independentes demais para ser descartado como lenda. Esse padrão tem um nome e uma assinatura: espreitar, andar em paralelo, não emitir som. Nada de investidas de blefe. Interesse contínuo, mesmo depois que a pessoa já percebeu o animal. É claramente diferente de um ataque de defesa, de uma ursa assustada com seus filhotes, de um puma guardando a presa, e aparece em várias espécies, ao longo de séculos, por todo o continente. Uma pausa rápida. Nas pessoas que de fato encontram esses animais, quase ninguém acredita. Os casos que resistem a uma checagem estão reunidos num único lugar, num livro. Veja o comentário fixado ou escaneie o código na sua tela. Voltando ao assunto.
onde exatamente dentro da população mora esse comportamento, num tipo bem específico de animal. Em 2011, Stephen Herrero, da Universidade de Calgary, a maior autoridade do mundo em ataques de urso, analisou todos os ataques fatais de urso negro registrados na América do Norte entre 1900 e 2009. 63 pessoas morreram em 59 incidentes. O dado mais importante não foi o número de mortos. 88% dos ataques fatais envolveram um urso agindo como predador, e entre os animais cujo sexo pôde ser determinado, 92% eram machos. O assassino não era a mãe furiosa, era o macho solitário, quase sempre jovem, sozinho no próprio território, tratando o ser humano como presa. Isso não é um desvio doentio, é biologia. O urso negro é um onívoro que avalia qualquer objeto em movimento de tamanho razoável como possível alimento. Um macho adulto em más condições, no fim da estação, num ano de escassez, testa essa avaliação contra tudo o que encontra, inclusive contra um ser humano andando sozinho por uma estrada de floresta. Na maioria das vezes, o teste dá negativo. O cheiro está errado, a postura é estranha, o urso se afasta. Às vezes não. Isso não é exceção. É o sistema funcionando no limite da sua tolerância. Com o puma, vale a mesma lógica. Um estudo de 2011 concluiu: pessoas que se moviam rápido ou de forma irregular, correndo, pedalando, esquiando, morreram em 25% dos ataques. Entre as que ficaram paradas, foram só 8%. Movimento dispara a perseguição. A perseguição dispara o bote. Um puma que espreita um corredor reage ao mesmo estímulo de quando espreita um filhote de cervo. Não é a espécie que conta, é o movimento. Há uma boa comparação. Um tubarão branco não caça humanos. Ele caça silhuetas em forma de foca na superfície da água, que se movem como focas. Quando um surfista é mordido, o tubarão não errou. Ele fez exatamente aquilo para o que foi feito. O surfista só ocupou a silhueta. A natureza americana tem a mesma silhueta. Um corredor no fim da tarde, sozinho, baixo, veloz. Para um puma macho faminto, aquilo não é uma pessoa, é uma forma que vale a pena seguir. Se isso é verdade, por que o número de mortes não sobe na mesma proporção que o número de ataques? Isso também está nos dados. A maior diferença entre um ataque com ferimento e um ataque com morte foi o comportamento da pessoa no momento decisivo. Em cerca de metade dos casos bem documentados, a pessoa agiu de forma arriscada. O mais comum, crianças sem supervisão. Quando alguém intervinha num ataque a uma criança, a chance de a criança morrer caía 4,6 vezes. O predador não precisa ser expulso à força, basta a interrupção. Uma segunda silhueta, um barulho, um movimento que quebre a imagem de presa. A segunda explicação é espacial. A maioria dos ataques acontece onde o subúrbio encosta na mata, em faixas estreitas. A Califórnia registra, em mais de 100 anos, menos de 50 ataques de puma confirmados, só 6 deles fatais. Os animais vivem em milhões de hectares. Os ataques se concentram em poucos quilômetros quadrados. O número de mortos fica baixo, não porque os predadores se contêm, mas porque a área de sobreposição é pequena. A terceira explicação é a própria notificação. Um puma que segue um caminhante por 1 quilômetro e depois desiste. Um urso que rodeia uma barraca e some. Esses casos quase nunca entram numa estatística. Registra-se apenas o que deixou ferida. O que deixou só medo se dissolve em memórias privadas e boatos no estacionamento da trilha. O número no gráfico não é o total, é a parte que chegou ao hospital. Por isso a curva não fica mais plana. Todo ano, alguns incidentes a mais. Toda década, um pouco menos de zona de amortecimento, perdida para estradas, loteamentos e lazer. E cada nova geração de machos solitários herda um território que, pela primeira vez na sua história, conhece um fluxo constante de formas lentas, solitárias e velozes que passam ao amanhecer e ao anoitecer. Os dados não dizem que os predadores da América viraram devoradores de gente. Eles dizem algo mais estranho. Eles nunca pararam. Os encontros sempre existiram, nos anos 1880, nos 1920, nos 1970, apenas abafados pela distância, pelas armas, por uma natureza com menos corredores, menos ciclistas, menos crianças correndo à frente dos pais na trilha. A distância está encolhendo, a natureza continua a mesma. O que mudou foi quem entra nela.